eu sou a Fabiane, sou mãe do João Pedro, que é esse menino lindo que vai aparecer. Ele tem 25 anos hoje e eu peço licença para eu ler um texto, porque eu não quero me perder muito na linha do tempo, porque são 22 anos em busca de uma solução para o problema do João Pedro, uma paz para a nossa família, e que eu preciso contar seguindo uma linha do tempo. Desde que eu falei que eu participaria dessa audiência, muita gente me perguntou: mas Fabi, você vai ter coragem de falar sobre esse assunto em público? Aí eu tive que parar para organizar os meus pensamentos e as minhas memórias para contar o caminho que eu percorri para chegar até aqui. E eu me toquei que tudo que nós vivemos até hoje foi pautado em coragem, em muito amor e coragem. Então eu vou contar um pouquinho para vocês a história do João. Aos 2 anos e meio, o João Pedro teve a primeira crise convulsiva. E no primeiro momento do após-crise, eu já notei que o equilíbrio e a atenção dele já não eram os mesmos. Algo havia mudado. Até então, seu desenvolvimento tinha sido normal. O primeiro eletroencefalograma que já demonstrou acentuada desorganização da atividade cerebral. A partir disso, nós começamos uma busca incansável por respostas e possíveis soluções para a melhora desse quadro neurológico. Médicos, exames, remédios, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapia ocupacional, ecoterapia, mais remédios e nenhum diagnóstico fechado. Ele tinha dificuldades em andar, em falar, em se comunicar. E a cada anticonvulsivante que nós testávamos, nascia uma esperança de controlar aquelas crises, mas também vinham reações e efeitos que pareciam piorar o quadro cognitivo dele. E o pior de tudo é que não controlavam as crises. E foram muitos remédios usados individualmente e associados, muitas tentativas frustradas. Só aos 8 anos chegamos ao diagnóstico de síndrome de Dravet, que é um diagnóstico muito difícil de chegar. Uma síndrome epilética grave com crises convulsivas de dificílimo controle e que causa um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Depois de saber o nome desse bicho-papão, o que mudou é que usávamos remédios mais específicos para o caso dele. Mas mesmo assim, as crises nunca foram controladas totalmente. Em dias bons, ele tinha 7 crises, em dias ruins, ele passava de 25. Durante todos esses anos, uma frase esteve em todos os laudos de eletro do João: acentuada desorganização difusa de atividades base. E a vida seguiu, e o João foi perdendo funções, autonomia, aos olhos vistos. E para piorar, o fígado começou a reclamar o excesso de medicação. O risco de uma futura falência do órgão, depois de 2 hepatites medicamentosas, se tornou uma realidade para a gente. E eu tive conhecimento do CBD em 2013, através de um documentário chamado Ilegal. E eu me reconheci naquela mãe que, desesperada, buscava uma solução para conseguir importar esse remédio sem tanta burocracia. Eu lia e consumia todo o conteúdo que eu achava a respeito desse assunto, porque eu via ali uma solução terapêutica que podia me ajudar muito. Era uma esperança para a gente. Eu preciso ressaltar que, antes de conhecer e recorrer à Associação Divina Flor, eu consultei 2 médicos que nos receitaram o CBD importado, que eu não consegui fazer todo o processo, e uma outra pessoa que me deu a receita para eu comprar na farmácia. E eu, toda emocionada, cheguei na farmácia para comprar o remédio, o CBD, saí de lá com a caixa. Quando eu cheguei em casa para fazer a programação para a aplicação do remédio, eu percebi que eu precisava comprar 12 daquelas caixas para suprir a necessidade de 1 mês de medicamento dele. E cada caixa custava R$278. Eu não tinha nenhuma condição financeira de bancar esse tratamento. E durante todo esse período que eu via falar sobre o CBD, o meu maior medo era conseguir fazer a terapia e não dar condições de continuá-la por conta do dinheiro que eu não ia dar conta, porque são muitos os fatores. O João Pedro tem uma série de necessidades, como eu já disse para vocês, de terapia e remédios alopáticos, né, que eram bem caros também. Foi quando eu soube da associação através de uma amiga que estava usando o óleo com o pai, que estava em tratamento de demência, e foi um sucesso. Em novembro de 2021, me associei à Divina Flor. Eu fui muito bem acolhida e orientada a começar o uso do CBD pela doutora Patrícia, que é uma neurologista prescritora parceira.
Comecei a dar as gotinhas gradualmente e, posteriormente, a fazer o desmame da alopatia. Sem medo de parecer exagero, eu posso afirmar que foi como se finalmente a gente tivesse chegado num oásis, depois de ter percorrido um deserto muito, muito árido. Foram 22 anos vendo meu filho convulsionando todos os dias. Desculpa. Percebi naquele momento que o João passou grande parte da vida dele dopado de remédio e tendo crises convulsivas constantes. Ele se transformou depois disso. E é emocionante vê-lo descobrindo o mundo sem aquela nuvem negra que pairava sobre nossas cabeças. Não só as crises estão controladas, como tudo está melhor e melhorando a cada dia. O vocabulário, a caminhada, a autonomia, a personalidade, as vontades, está tudo despertando ao mesmo tempo, como se tivesse sido represado durante todos esses anos. E é muito mágico ver isso. Sabe aquela frase do Laudo, lá do comecinho? Ela também mudou. O que antes era acentuada desorganização se tornou discreta e moderada no exame de encefalograma de eletro. Só depois de 2 meses apenas, depois de 22 anos, tomando um monte de medicamento, em 2 meses o exame dele já mostrou a melhora. Nunca tinha acontecido isso nesses 22 anos, nunca. Eu torço muito, muito mesmo, para que as mães que passam por algo semelhante tenham essa chance, sem precisar atravessar por esse mesmo deserto que nós atravessamos. Para isso, é preciso acabar com esse mito, esse preconceito que cerca a cannabis. Precisamos da empatia do poder público e da sociedade como um todo, porque precisamos dessa alternativa para dar qualidade de vida aos nossos filhos. A cannabis é remédio, sim. E é uma solução natural, barata e que principalmente é eficaz. Obrigado, gente.